Olá, vamos estudar as funções, estou compartilhando, as inversas trigonométricas. Vou pegar o caso dos trigonométricas. Quando eu pego o gráfico do seno, é assim. Essa função não tem inversa, porque ela não é injetora. Mas nós podemos pegar um pedaço bem específico do seno. Vou pegar só este pedaço aqui. Se eu pegar esse seno restrito, então, vamos pegar o seno de x, só que, meu Deus, desenvolvi. Só que restrito, deu, a esse pedaço. Aqui vai ser π-meios. Aqui é 1. Aqui é menos π-meios. Aqui é menos 1. Então, eu peguei a restrição do seno de menos π-meios até menos 1 e 1. Oficialmente, o seno, que é esse aqui de cima, ele é de reais menos 1. Então, isso aqui é uma restrição. Então, o nome mais correto seria um seno restrito. Seno restrito. Mas eu vou continuar chamando simplesmente de seno. Então, agora, quando eu falar seno, estou falando dessa restrição do seno. Isso aqui é uma função que admite inversa. A inversa desse seno restrito vai ser o... Posso representar assim? E se chama arcosseno. Outra anotação é assim, ó. Arco seno de x, que é a função que faz o contrário. Ela vai pegar um número daqui e levar a esse ângulo aqui. Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós sabemos que o seno... É que isso aqui é tudo em radianos, tá? Então, eu vou falar em graus, mas eu vou escrever em radianos. O seno de 30 graus é 1/2. Então, o seno, ele pega esse número bissextos aqui e leva ao valor 1/2. Interpretando de outra maneira, ele pega um ângulo e leva um número. A inversa desse seno restrito, arcosseno de 1/2, é a função que pega esse 1/2 e leva ao bissextos. Eu posso escrever como arcosseno ou como seno menos 1. Então, por exemplo, eu sei que o seno de 90 graus é igual a 1. Então, o arco seno de 1 é o π-meios. Ou ainda escrevo assim, arco seno de 1 π-meios. Existe uma regra que é assim, ó, o gráfico de uma função de sua inversa, vocês viram lá na escola, ele é espelhado em relação à reta y igual a x.
Isso faz com que o gráfico do arco seno seja assim, então. Deixa eu desenhar separado para não ficar bagunçado. Então, o gráfico, vou desenhar a reta aqui. Então, o gráfico do arco seno vai ser assim. E aqui é 1. É porque tem que fazer o contrário. E aqui é -1. E aqui é menos π-meios. E aqui é mais π-meios. Tá. O nosso interesse está em calcular as derivadas dessas coisas. Daí vai ser assim, ó. A pergunta é, se a f de x, tá? Eu vou escrever seno, mas eu estou falando do seno restrito. Quem é a sua derivada? Opa. Então, vou chamar já aqui. A f já vai ser o arco seno. Pergunta é quem é a sua derivada. Tá, a gente vai poder fazer assim, ó. Hum, Vamos ao seguinte. Eu quero usar a letra x para o arco seno, tá? Então, vamos imaginar assim, ó. Aqui eu tenho um y. Tá? A gente vai ter um pequeno problema de notação aqui. O seno, ele faz isso. Ele pega o x e leva um seno de x, que é um y. Tá. Só que eu quero, então, oficialmente, a função arco-seno é uma função que pega esse y e devolve o x. Então, o, o, o arco-seno, ele pega esse y e leva lá o x. Quer ver? Ó? Então, vamos voltar para cá. X igual a π y igual a 1/2. Olha como o arco-seno ele pegou o y, ó, e levou ao x. Tá? Então, rigorosamente, essas é que deveriam ser as letras usadas. Só que eu quero falar da função arco-seno de x. Então, eu vou mudar as letras. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar os papéis. Aqui eu estava imaginando o domínio. Aqui está o domínio do seno. Aqui está o domínio do arco-seno. Então, já que isso aqui é o domínio do arco-seno, eu vou fazer uma mudança de letras. Vou chamar aqui de x. Eu só vou trocar as letras. E eu vou dizer que o arco-seno, ele pega esse x e leva a esse y. Aqui tem um y, que é o arco-seno de x. É que eu quero falar da função y igual a arco-seno de x. Considerando que x é a letra do domínio. Vamos olhar para cá, pensar desse jeito assim. Se eu escrevi desse jeito, então o seno de y é que vai ser o meu x. Para eu começar a falar da função arcosseno e na sua derivada, eu vou ter que fazer essa pequena bagunça nas letras. Como eu estou considerando essa aqui é a minha função principal, então eu vou dizer que o domínio dela é a letra x e que ela leva um y. Então, o seno faz o contrário, o seno pega essa resposta e leva naquele número lá de dentro.
Então, infelizmente teve essa confusão das letras, mas é assim que se faz. Agora eu vou pegar isso aqui e vou derivar. E eu vou derivar implicitamente. Derivada implícita. Seno de u, porque isso aqui é uma função. Então, agora eu vou derivar isso aqui em relação a x. Derivada do seno de u. Cosseno de u vezes u'. E a derivada de x em relação a x é 1. Então, o y' é 1 sobre o cosseno de y. Derivada do arco seno de x. Por enquanto, eu descobri que é 1 sobre cosseno de y. Tá muito ruim. Então, a gente vai ter que melhorar. Agora a gente vem para cá. Se eu chamar isso aqui de x, isso aqui de 1, e aqui um de ângulo de y. Olha só. Se eu usar esse triângulo aqui, o seno do ângulo y é cateto oposto por hipotenusa. Que é bem isso aqui, olha. Eu tinha dito que o seno de y é o x. Então, esse triângulo, ele satisfaz isso que eu disse lá em cima, de que o x é o seno de y. Tá. Ou ainda, agora eu faço Pitágoras. Quanto é que vale esse cateto aqui? Pitágoras é raiz 1 ao quadrado, vamos chamar isso aqui de A. Vale que quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, 1 menos x ao quadrado é igual a ao quadrado tira a raiz. Aqui, raiz de 1 menos x ao quadrado. Eu preciso de um cosseno de y. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Tá aí. Nossa, como foi difícil. Eu acabei de provar que se eu tenho a função y igual a ar cosseno de x, aqui está sua derivada. A derivada do ar cosseno de x é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Nossa, como foi difícil chegar a essa resposta. Aí, esse é o ar cosseno. De maneira bem parecida, as que nós vamos na prática usar. Se a função for o arco tangente de x, a derivada é 1 sobre 1 é x ao quadrado. Se a função for a secante de x, arco secante de x. Arco secante de x. A derivada do arco secante é 1 sobre módulo de x, raiz quadrada de x ao quadrado, menos 1. Existe arco cossecante, arco cosseno, arco cotangente, mas em geral não são cobrados. Então, eu fiz bem em detalhes o arco seno, e na verdade foi até um pouco difícil isso aqui. Os outros, eu vou largar direto a resposta. Vamos continuar As, usando. as outras tem umas que só muda o sinal, né? Tipo, a diferença delas é assim. Deixa eu pensar. O arco cosseno. Deixa eu botar aqui. Bom, então vou botar aqui de observação. Se fosse arco cosseno, teria um menos aqui. Mas eu tenho a impressão de que eles não cobram isso. Se fosse um arco cotangente, só colocar um menos aqui.
Se fosse arco cossecante, é só colocar o menos aqui. Então, quando eu uso a palavra co, o do cosseno ele ganha o menos. O do cossecante ganha o menos. O do cotangente ganha o menos. É só isso, mas em geral não se cobra isso. Deixa eu voltar. Tá, vamos fazer umas questões aqui. Só de derivada, só para fixar. Depois eu vou querer voltar para essa parte aqui, ó. Opa, vou tentar achar alguns detalhes. Então, misturando com regra da cadeia. Vou chamar de questão 1. Se o y é o arco secante de 4x, como é que se deriva aqui? Um arco secante de 4x, é a regra da cadeia. Quando a gente sabe a derivada em x e quer passar para a derivada da função composta, que aqui tem um u, é só colocar o u no lugar do x e depois um u'. Então vai ficar 1 sobre o módulo de 4x, raiz quadrada de 4x ao quadrado menos 1. Isso aqui é derivada da parte de fora aplicada na parte de dentro, vezes a derivada da parte de dentro. Ou, por exemplo, se o y é um arco tangente de x ao quadrado. Então, a sua derivada vai ser, eu vou colocar x ao quadrado no lugar de x. Derivada da parte de fora aplicada na parte de dentro, vezes a derivada da parte de dentro. Só mais um desses. Faltou o arco seno. Se o y é o arco seno de e elevado a x. Então, a derivada é essa aqui, ó. 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. 1 sobre a raiz de 1 menos e elevado a x ao quadrado, vezes a derivada do e elevado a x. Peguei o livro do Anton para ver se tem algumas coisas diferentes aqui. Não, de inversas trigonométricas, ele fez isso. Agora só, em parte de derivados, ele só faz isso. Agora, eu quero falar sobre a composição, não sei se aparece isso. Ô, senhor, mais ou menos quando que a gente vai começar a integral? As integrais? Depois da prova. A nossa prova é em 2 semanas, né? Aham. É que a do seu professor foi muito rápida, né? Então, as próximas aulas agora, você meio que já pode pular. Então, achei aqui uma coisa que eu queria. É que, por exemplo, agora nas integrais, você vai ver essa matéria de trás para frente. Então, aqui, então é aproveitável. Na integral, você vai ganhar isso aqui e vai me dar como resposta este aqui. Deixa eu fazer as contas ao contrário. Então, por exemplo, Sim, sim. É que a integral é, ela é, mesmo é é, inverso da integral. não é Não é bem inverso, inverso, mas eu uma entendi o que você coisa. quis dizer. É o processo ao contrário, de trás para frente. Vamos ver umas propriedades aqui que a gente vai acabar usando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Propriedades. Tem uma que diz que o arco seno de x mais o arco cosseno de x. Até que dá isso aqui. Essa aqui de A. Até que tem que dar isso daqui.
Deixa eu ver, eu posso fazer... Vou usar esse mesmo truque do triângulo aqui. X para lá e 1 para cá. Deixa eu ver se eu chamar X para cá e 1 para cá. Isso aqui de Y. Então, eu já sei que o seno de X... Seno de Y... é igual a x sobre 1, ou ainda, o y é o arco seno de x. Tá. E esse z aqui, peraí. Agora eu quero fazer um arco, quero fazer aparecer um arco cosseno. Vai ter que ser aquele z ali. Ó, o que é... também posso enxergar agora para cá. Quem é o seno de... o cosseno de z? Cosseno de z, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o z é o arco cosseno de x. Nossa, que interessante. Eu consigo relacionar os dois aqui, ó. Se eu pegar um triângulo em que a hipotenusa é 1 e chamar aqui de x, esse aqui é o arco seno de x, esse aqui é o arco cosseno de x. E vale aqui, já que aqui é 90, esse mais esse são 90 graus. Esse mais esse são 90 graus. Esse mais esse são... Aqui é tudo em radiano. Pi meios radianos. Interessante. Primeira propriedade. Coisas que ainda são... que aparecem em questões. Por exemplo, o que é o cosseno do arco seno de x? Deixa eu continuar esse triângulo. Se aqui é x... Opa. Se aqui é x, aqui é 1, eu já fiz essa conta. Aqui é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, o arco seno de x é esse. Quem é? Quem é o cosseno do y? Quem é o cosseno do y? É cateto adjacente pela hipotenusa. Olha que interessante. Espera que foi riscado lá. Ó, isso aqui é o y. Isso aqui é o y. O cosseno do y é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, vale que o cosseno do arco seno de x é 1 menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá. Bom, do mesmo jeito, são só 3 que nós temos que saber. Agora aqui é o cosseno do arco... Não, isso já foi. O seno do arco cosseno. O arco cosseno está aqui. É o z. Eu estou perguntando quem é o seno de z. Pode dar a mesma coisa. Seno de z é o cateto oposto pela hipotenusa. Legal. Isso aqui é o z. Isso aqui é o z. Seno de z. Seno do ângulo verde. Cateto oposto por hipotenusa. É o mesmo valor. Então, interessante. O cosseno do arco seno de x é igual ao seno do arco cosseno de x, que eles valem isso daí. Tá, existem várias outras relações, mas essas 3 já estão ótimas. Continuar lá de inversas trigonométricas. Se tem mais alguma coisa que eu posso falar? Falei do arco seno. Tá, vamos só dar uns exemplos para facilitar aqui, antes que fique uma loucura. Fazer um exercício mais fácil. 2.
Vamos assim, ó, do mínimo que nós precisamos. Tem uma função que é importante. A gente vai ter que conhecer o gráfico do arco tangente, ele é bem comum. A tangente restrita é assim, ó. Quero falar sobre o arco tangente. O gráfico da tangente restrita, sim. Esse aqui é bem importante, eu não tinha falado. Aqui, y igual a tangente de x, restrita menos π meios, que é aquela função que vai ter inversa. Então, aqui, ó, isso aqui é muito comum em provas. Muito mesmo. Aqui o gráfico do arco tangente. E, então, por exemplo, que é o π meios. Esse π meios aqui vem parar aqui. Então, coisas que nós temos que saber daqui. Quem é o arco tangente de π quartos? Para responder essa pergunta, arco tangente de 1. Para responder essa pergunta, a gente olha para cá. Eu sei que a tangente de π quartos é 1. O arco tangente faz o contrário, ele pega o 1 e leva ao π quartos. Aqui, a gente vai usar bastante isso aqui, ó. Quem é o limite quando x tende a infinito, o arco tangente de x. Quando x vai a infinito, ó, a síntese horizontal em π meios. Isso aqui é π meios. E no menos infinito é menos π meios. Outro valor aqui. Por exemplo, eu sei que a tangente de 30 graus a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, o arco tangente de raiz de 3 sobre 3 é o nosso bissextos radianos. Os valores que nós temos que saber são esses daqui só. Seno, cosseno e tangente. Então, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Aqui é meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Esse raiz de 3 que eu usei aqui, ó, cá. O 1 que eu usei aqui é esse aqui, e aqui raiz de 3. Essa é a nossa tabela mínima. Então, por exemplo, dá para brincar aqui, ó. Se quem é o arco cosseno de 1 meio. Como é que funciona? Eu sei que o cosseno leva os 60 graus até 1 meio. Então, o arco cosseno ele faz o contrário. Ele pega esse 1 meio e leva lá nos 60 graus. Eu sempre falo em graus, mas é tudo em radianos. É que talvez fique mais fácil para entender. Diga. Eu sempre, tipo, sempre quando eu vejo um arco seno, arco tangente, eu sempre leio assim, qual o ângulo cujo cosseno vale 1 meio? Aí eu sempre, É, aí é, eu comecei. é bem isso mesmo. Então, deixa eu fazer do seu jeito aqui. Arco cosseno de 2 sobre 2. É bem isso. Então, qual é o ângulo que tem cosseno de raiz de 2 sobre 2?
Seno conjuga a raiz de 2 por 2 pi quartos, é isso aí. Tá, eu acho que isso é tudo que a gente precisa saber das inversas trigonométricas para cálculo. Existe bem mais matéria, mas eu quero dar, assim, aquilo que tem cara de prova da URGS. Tá bom, isso aqui. Aqui é uma aula de... Em geral, isso aqui é complicado, porque a gente não acaba não vendo na escola. Então, o mínimo do mínimo do mínimo, ó, o mínimo do mínimo do assunto é saber isso aqui, e tem que saber, e esse raciocínio que eu fiz aqui no final, sabendo esses valores. Então, isso aí já responde a maior parte das questões que envolvem as trigonométricas inversas. Inclusive, na prova que tu corrigiu, caiu, né? Caiu Lá sempre. na E sobre menos X ali, que a gente tinha que saber o arco seno dele. Exatamente, sempre cai uma, pelo menos uma. Esse assunto é bem frequente nas provas. Assim. Então, tá bom por hoje. Deu para ver as inversas trigonométricas. Obrigado pela Falou. presença. Até. Grande abraço. Bom feriado também. Pra ti também. Tchau, tchau.